Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Primeiro dos irmãos, presente com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos, irmãos, nesta noite, glória a Deus, fazer a leitura da palavra de Deus, sem perda de tempo. Aleluia, as horas passam muito rápido e precisamos aproveitar a cada momento, a cada instante, pois cada minuto, aleluia, é preciosíssimo na presença de Deus, né? Passa muito rápido, né? Pelo menos eu sinto assim, passa muito rápido, né? Eu creio que quando algo é bom, parece que passa rápido. O que demora a passar é quando está nos fazendo bem. Os irmãos já perceberam isso? Quando é algo assim que não está fazendo bem, a pessoa quer que termine logo, passa um pesadelo, né? Mas quando é algo bom, a pessoa não tem pressa. A gente quer que aquilo dura para sempre. Vai chegar um tempo em que os salvos, aqueles que entenderem essas coisas aqui, vai para lá. Aí não vai ter mais problema. Esse bom vai durar de eternidade a eternidade. Vamos então ler, fazer a leitura. Louvado seja o nome de Jesus. Coloque em pé, essa é a palavra de Deus. Nós fazemos a leitura. Aleluia. Minha Bíblia está aberta aqui no livro de Isaías, capítulo 31. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Estou com um probleminha aqui no... Abriu? Isaías 31. Versículo 1 diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos, eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Contudo, Ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não volta atrás em suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Mas os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. Assim me diz o Senhor, assim como quando o leão grande ruge ao lado da presa, contra ele se ajunta um bando de pastores, e ele não se intimida com os gritos deles, e não se perturba com o seu clamor. Assim o Senhor dos exércitos descerá para combater nas alturas do monte Sião, como as aves dão proteção aos filhotes. Com suas asas o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. Você pode dar uma glória a Deus? Não?
Então levante as mãos aos céus, vamos agradecer ao Senhor, aleluias, porque Ele é esse Deus que tem dito: ai daqueles que confiam no Egito. O povo de Israel, às vezes, em tribulação, cercado pelos inimigos, afrontado pelos inimigos, deixava de confiar em Deus e confiava no homem, confiava no Egito, e às vezes queria descer para o Egito para se proteger de Babilônia e de outros inimigos que os atacavam. E Deus diz: ai daqueles que descem para o Egito e pensam que o Egito pode livrá-los. Nós, irmãos, aleluia, não temos nada, ninguém que possa nos ajudar a não ser o Senhor. A nossa confiança está em Deus, unicamente nele. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nele confiaremos. Levante então as mãos aos céus, vamos agradecer, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós estamos, aleluias, aqui nesta noite para te adorar. Nós estamos aqui nesta noite para te louvar. Nós estamos aqui nesta noite para dizer: Deus, quão grande é o teu nome, exaltado, Senhor Deus, em toda a terra. Nós estamos aqui para dizer, Deus, que o cavalo pode sair para a peleja, mas a vitória vem do Senhor. Nossa confiança está em Ti, unicamente em Ti, ó Deus, exclusivamente em Ti. Não há outro além de Ti. Ao que nós temos, Deus, aleluias, confessado, o que nós temos, Deus, afirmado, não há outro além de Ti. Deus Salvador, não há além de Ti. Aleluia, só o Senhor guarda, só o Senhor o livra, só o Senhor protege, só o Senhor faz milagres, só o Senhor faz prodígios, só o Senhor faz maravilhas, só o Senhor e mais ninguém. Então, Pai, nós estamos aqui nesta noite para adorar o Teu nome. Nós estamos aqui nesta noite para exaltar o Teu nome. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para dizer, aleluia, que todos os aflitos, todos os necessitados, todos os desesperados devem correr para essa torre forte que é o Senhor. Pai querido e santo, em nome de Jesus Cristo, ó Espírito de Deus, nós clamamos a Ti, nós suplicamos, meu Deus, venha, Senhor, se revelar a cada um daqueles que aqui se encontram, vem se manifestar para cada um daqueles que aqui se encontram. Ó Deus eterno e soberano, que esta reunião não seja uma reunião apenas de pessoas que se encontram, ó Deus, para se conhecer, para conversar, para traçar, Deus, aleluia, projetos, ó Deus, terreno, mas que esta reunião seja um contato individual de cada um daqueles que aqui se encontram com os céus, com o Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. Afasta todo mal, aqueles que estão desapercebidos, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão, Deus, caídos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Deus, aleluia, precisando, Senhor, de algo. Vem fazer, vem curar, vem levantar, vem despertar, vem, Deus, aleluia, abrir a mente, o entendimento de cada filho, de cada filha. Oh Deus, vem solucionar os problemas em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. Põe por terra o inimigo, põe por terra o adversário, abre porta onde não tem, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que têm buscado, Deus, a solução em vários lugares, tem corrido, Senhor Deus, aleluia, para tantos os lugares, tem buscado, Senhor, em tantas as partes, Senhor, e não tem, Deus, encontrado, mas a solução, Deus, nós não encontramos em nenhum lugar físico, não encontramos em nenhum lugar perecível, ó Deus, algo que é transitório, que envelhece, ó Deus, que nasce e desaparece, mas encontramos em Ti o eterno, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Sopra, Deus, neste lugar, sopra neste lugar o Teu Espírito e vem aqui fazer grandes coisas, em fazer grandes obras, Senhor, neste lugar, na vida de cada um daqueles que aqui se encontram e aqueles que aqui, Deus, aleluia, comparecerão com o objetivo de buscar o Deus vivo
em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar mãos e pode, aleluia, aqueles que sentirem, tá, irmãos? Aqueles que sentirem. Se você não sentir, aleluia, se você não sentir, não precisa de dar glórias ao nome do Senhor, não. Aleluia. Não faça simplesmente porque a gente está mandando, né? Porque a gente está pedindo, melhor dizendo, né? Não faça porque ele está pedindo. Aleluia. Nós temos a liberdade. Se Deus te pedir, se Deus te impulsionar, ele está pedindo. Aleluia. Então não resista ao Espírito Santo. Faça o que Deus está pedindo de você. Se ele te impulsionar para você glorificar o nome dele, faça isso. Aleluia. Não resista ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo, irmãos, é pecar contra Deus. Resistir ao Espírito Santo, porque tem pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo, mas elas fazem como Herodes. Herodes, aleluia, deu um discurso, um grande discurso, e as pessoas entusiasmadas, elas gritavam: voz de Deus e não voz de homem, voz de Deus e não voz de homem. E ele ficou quietinho, em silêncio, recebendo aqueles atributos, recebendo aqueles elogios, e a Bíblia diz que ele não quis abrir a boca para dar a glória àquele que pertence. E muitas das vezes também, sem perceber, nós procedemos assim, né? Nós procedemos assim, nós não queremos, ficamos com tudo dentro de nós. Aleluia, porque às vezes há algum tipo de glória, algum tipo de, né, de entendimento humano, alguma coisa que nós fazemos, que nós julgamos, aleluia, ser importante, que nós somos tão importantes, tão especial, tão capaz, né? E a gente às vezes não quer atribuir a Deus, não quer tributar a Deus, aleluia, a glória. Então a gente fica para a gente, e quando a gente está num lugar como este, que é um lugar de nós nos dedicarmos a Deus, entregar tudo que nós temos dentro de nós a Deus, nós ficamos com a boca fechada e não damos a glória a Ele. Não damos a glória a Ele. Por que existe essa questão no culto de glória a Deus? Glória a Deus. Porque está dentro de nós às vezes, e nós devemos dar a Ele, dizer não a nossa e sim a Ele. É isso que é o sentido da gente estar glorificando o nome do Senhor. Faça isto, glorifica, não fica com a glória para você. Abra a tua boca e entrega a glória àquele que é digno, que é o Senhor Jesus. O inimigo não quer, de jeito nenhum. Pode ver, o inimigo não quer que ninguém glorifique a ele. Pelo contrário, o inimigo quer ser glorificado. Ele não quer que ninguém glorifique a Deus. Pelo contrário, pode ver, o inimigo é glorificado através dos ídolos. As pessoas, irmãos, vão nos shows por aí, e lá elas aplaudem, elas batem palma, elas gritam, elas arrancam o cabelo, elas ficam ali por causa do ídolo. Mas muitas das vezes as pessoas na presença de Deus não fazem o mesmo que elas fazem lá com seus ídolos. Muitas vezes os cristãos estão perdendo para aquelas pessoas, então eles glorificam os seus ídolos, eles entram em desespero pelos seus ídolos, eles entram em pânico, chegam lá um dia, 2 dias, 3 dias antes de começar o show, eles ficam lá, louvado seja o nome de Jesus, né? Ali para pegar os primeiros lugares, né? Para pegar os primeiros lugares, para ficar bem pertinho do seu ídolo. E assim, irmãos, amém, amém, irmãos, fala mais baixo. Então, irmãos, eles ficam ali, louvado seja o nome de Jesus, para pegar os primeiros lugares, para estar ali na frente, para ter um contato mais direto, aleluia, com seus ídolos. E muitas das vezes, aleluia, com Deus, as pessoas desprezam e não usam desse mesmo desejo, essa mesma vontade, aleluia, que elas têm para com seus ídolos. Então nós precisamos, irmãos, entender o nosso ídolo, o Senhor Jesus. Ele é muito mais especial, amém? Ele é muito mais especial, Ele é muito mais poderoso. O Senhor Jesus, aleluia, o Deus que nós servimos, Ele é o Criador dos céus, da terra e do mar.
Ele fez tudo e pode fazer tudo que nós precisamos, que nós necessitamos. Mas depende de uma coisa, que nós devemos reconhecer, porque às vezes Ele pode fazer e às vezes a gente nem dá glória a Ele, a gente nem diz que é Ele que fez. Se até o ar que nós respiramos, irmãos, é Ele, então tudo vem dele. Vamos então neste momento, aleluia, bendito seja o nome de Jesus, ouvir aqui o primeiro louvor. Amém? Vamos ouvir aqui o primeiro louvor. Aleluia, o Jerônimo vai estar abrindo aqui a parte do louvor. A Manice? Então a Manice é o primeiro, né? Eu quero pedir aqui, viu, irmãos? Os irmãos que vêm cantam apenas um hino, tá, irmão Jerônimo? Só um hino, tá? Aleluia, para que nós possamos ouvir todos os irmãos. Quem está compreendendo, diga amém. E nós possamos terminar o culto na hora certa, né? Quem concorda com isso, diga amém. Amém. Então eu vou iniciar aqui, porque nós tiramos mais tempo para orar. Essa semana vai ser a semana da oração. E quero pedir, daqui a pouco eu quero, aleluia, falar sobre um propósito. Nós vamos começar nessa semana. E então nós já iniciamos, na verdade, precisamos de muita oração. A igreja precisa de orar, amém? Vamos ouvir então, irmãos, aleluia, este louvor. A filha dela ali, quem vai cantar com o prelegue, tudo certinho, né? Para que nós tudo ganhar tempo. E os irmãos podem glorificar a Deus com as palmas, amém? Bem forte as palmas para o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus.
cai uma folha de uma árvore, se Deus, aleluia, não quiser, tudo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus já tem o controle de tudo, amém? Então eu sempre digo, irmãos, não temos que ficarmos preocupados com nada. Nada pode tirar nosso sono, nada pode tirar nossa paz, nada, absolutamente nada. Pois tem uma folha, aleluia, não pode cair, olha, de uma árvore, sem que Deus, sem que o Senhor tenha, aleluia, o conhecimento. Deus proverá. Vamos então ouvir, aleluia, o irmão Jerônimo, vamos ouvir o irmão Jerônimo, e os irmãos podem glorificar Deus com as palmas. A gente tem muita alegria de estar aqui para louvar e já está no nome de Jesus. Aleluia! Deus vivo! Se alguém bater sua porta e ver que ninguém atender, será que não nasceu a volta do Filho de Deus? Você vai dizer que bater, insistir e ninguém atender, será que não foi a volta do Filho de Deus? Ele voltou para levar sua igreja. Os crentes que muito sofreram, Jesus já levou. Ele voltou para levar sua igreja. Os crentes que muito sofreram, Jesus já levou. Deus eterno, Alguém chegava correndo, em grande desespero profundo, dizendo: sumiu meu filho que estava dormindo. Naquele momento de dor, o mundo começa a sentir, e o povo gritando bem alto, dizendo assim: ele voltou para levar sua igreja. Os que muito sofreram, Jesus já levou. Ele voltou para levar sua igreja. Os que muito sofreram, Jesus já levou. Voltou para levar sua igreja. Os crentes que muito sofreram, Jesus já levou. Ele voltou para levar sua igreja. Os crentes que muito sofreram, Jesus já levou. Se alguém não fez uma porta, Eu quero terminar hoje pela minha irmã, né? Ela está com problema sério aí na coluna aí. E eu quero que Deus cura ela. E ela está podendo abaixar, não está podendo nem pegar peso. Eu quero que o irmão ore por ela para Deus curar. Assim, glória a Deus! Aleluia! Todos digam amém, Jesus. Jesus está voltando. Quem crê que Jesus está voltando? Ele está voltando para arrebatar a igreja. Os crentes que estão sofrendo, padecendo aqui perseguições, tribulações, pela boa causa do nome de Jesus Cristo, pode ficar tranquilo. Muito em breve terão suas lágrimas enxugadas. Jesus disse que vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos a mais um louvor. Aleluia. Vamos ouvir a irmã Sandra, que vai estar louvando o nome de Cristo Jesus. E os irmãos podem abrir o coração. E se Deus tocar no coração
para que vocês glorifiquem o nome dele e possam fazer isso, amém? Não pode glorificar, faça tudo que Deus tocar no seu coração, tá? Em nome de Jesus. Paulo, bem forte para você. Aleluia, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Como é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Da ordem às estrelas e andaram seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há vergonha, nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquei de pé diante de nós. E a tempestade se acalma. Temos aquele que nos criou, pois a palavra é pura. Escudo para o Não há vergonha. Nada poderá ficar em pé diante de nós. Porque o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. O Senhor dos Exércitos está com o seu povo. Aleluia! Deus é o Todo-Poderoso. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos ouvir aleluias.
Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos que deram os nomes aqui, que louvam ao Senhor, aleluia, já deram os nomes aqui, avançando que é louvar a Deus com mais um hino, então vamos louvar, aleluia, ouvir mais um hinos, aleluia, por isso que não tem mais ninguém aqui para louvar o Senhor, amém? Lógico, está louvando o banco, né? Necessariamente não precisa vir aqui na frente, né? Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Daqui a pouco nós vamos, irmãos, aleluia, louvar um hino juntamente com a igreja também. E a palavra de Deus, oração por aqueles que precisam, irmãos, de um milagre de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio nessa noite, amém? Pode ficar tranquilo, porque Deus está presente. Ele vai estender as mãos e te ajudar nessa noite. Mais uma vez, as palmas bem forte para o Senhor Jesus. Vamos glorificar o nome dele. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus, está passando aqui, aleluia, Jesus. O homem da procurada está passando por aqui. Sinta ele ali, sinta ele aí. O homem da procurada está passando por aqui. Sinta ele ali, sinta ele aí. Ele opera maravilha, faz milagre acontecer. Caminhando sobre as águas, porque ele tem poder. Ele abriu o mar vermelho, e o povo passou a pé. O homem da procurada é Jesus de Nazaré. O homem da procurada está passando por aqui. Fica ele ali, fica ele aí. O homem da procurada está passando por aqui. Fica ele ali, fica ele aí. Alegria do reino do Senhor. Ela está aqui. Aleluia! Não há como duvidar. Exalte o nome dele. Aleluia! O homem da procurada está passando por aqui. Fica ele ali, fica ele aí. O homem da procurada está passando por aqui. Fica ele ali, fica ele aí. Essa luta está morto, já fazia 4 dias. Sem deixar de abolir a esperança de Maria. O meu corpo chegou leve, eu disse com grande amor. Nessa luta para fora, e você ressuscitou. O homem da procurada está passando por aqui. Fica ele ali, fica ele aí. O homem da procurada está passando por aqui. Fica ele aí, fica ele aí. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Deitado na minha cama, trouxeram um aleijado. Por causa da multidão, subiram pra me pegar. Chegou em frente ao médico e disse que ele falou: levanta da cama, Yanga. E o paralítico levantou. O homem da procurada está passando por aqui. Fica ele ali, fica ele aí. O homem da procurada está passando por aqui. Aleluia! Fica ele ali, fica ele aí. Aquele que estiver triste, ele vai fazer sorrir. Ele opera coração, sem precisar de destruir. Ele está
passando por aqui. Vem! Sinta ele aí! Aleluia! Oh, Jesus!
Oh,
Já existia
seu amor. O amor é tudo. Feliz é quem ama. Não há barreira para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste vida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. O amor supera o outro através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta, tudo ele. Amar também vos uns aos outros, como eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo. Feliz é quem ama. Não há barreira para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste vida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. É bom estar aqui, irmãos, essa noite, buscando o amor de Deus. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Sem nenhum interesse. É gostoso quando a gente se reúne em um determinado lugar sem nenhum outro interesse, a não ser que adorar o Criador. Porque nós entendemos que nós não pertencemos a nós mesmos. E uma coisa interessante, irmãos, de nós, servos de Deus, com relação àqueles servos, os escravos, que tinham que servir os seus senhores, que os seus senhores eram os senhores de escravos, é que aqueles escravos, querendo ou não, eles tinham que servir o seu senhor da melhor maneira possível. Porque se eles não servissem o seu senhor da melhor maneira possível, eles eram açoitados, eles eram castigados, porque eles eram obrigados a fazer isso. Agora, o nosso rei, o nosso Senhor, ele não exige isso de nós. Ele quer que nós servimos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Mas isso não deve ser de uma forma voluntária. Ele não nos obriga. Amém? Mesmo aqueles que não se colocam na posição de servo para servi-lo, ele faz com que o sol também brilhe para essas pessoas. Mesmo aqueles que blasfemam dele, aqueles que odeiam ele, aqueles que rejeitam ele, recebem a chuva. E Deus providencia o pão, a água, todos os dias, de uma forma igualitária, sem fazer distinção entre aquele que serve e aquele que não serve. Ele é bom para todos. A única diferença
é que aqueles que de uma forma voluntária servem a Deus hoje, sem nenhum interesse, vai receber o galardão. Ele disse: aqueles que assim servir a Ele, naquele dia vai herdar tudo quanto o Apocalipse e outros livros, né, faz a promessa. Então vejam bem. Então quando nós decidimos em servir a Deus, porque nós entendemos que tudo que nós precisamos, Ele já fez por nós. Tem pessoas que às vezes não entendem isso. Tem pessoas, por exemplo, que elas não servem a Deus, elas querem ser servidas. Elas colocam na posição de Senhor, e às vezes querem que Deus te coloque na posição do servo. Elas não querem fazer nada para Deus, mas elas querem que Deus faça tudo para elas. Mas quem deve fazer é o servo e não o Senhor. Mas mesmo assim, quando a pessoa, aleluia, exige e faz alguma coisa que a Bíblia diz que ele tem que fazer para receber, ele acaba até recebendo. Só que naquele dia, todas as pessoas serão julgadas. Quem está compreendendo, diga amém. Quem vai receber galardão? Aqueles que serviram a Ele, serviram o Senhor, foram obedientes a Ele. Estou aqui como servo, como escravo. E o Senhor pode dizer o que eu tenho que fazer, porque o servo não faz o que quer. O servo faz o que o seu Senhor manda. Não é assim? Amém? Quem está entendendo, diga amém. Quem é servo de Deus aqui? Quem serve o Senhor aqui? Você faz aquilo que Deus manda, aquilo que você quer. Porque nem sempre o que nós queremos fazer é a vontade do Senhor. Não vai agradar o Senhor. O servo, ele vive para servir o seu Senhor, pois ele é comprado. Não é isso que acontecia no passado? Os senhores feudais, os senhores escravos, eles compravam, pagavam valor pelos escravos, e aquelas pessoas então passavam a ser propriedade dele, e como propriedade dele, elas tinham que fazer tudo quando eles queriam que elas fizessem. O que elas queriam? Ter liberdade, de repente comer, beber e ser servido. Mas não era o contrário, porque elas não eram donas delas mesmas. O Senhor tinha pagado o preço por elas. Agora elas tinham que servir os seus senhores. Jesus pagou um preço. Ele nos comprou. Ele pagou um preço. Preço muito caro. Quem está compreendendo, diga amém. Então, quando nós ouvimos a mensagem da cruz, acerca do sacrifício que foi oferecido, e com ele nós somos comprados, porque nós estávamos vendidos para o pecado, nós estávamos condenados ao fogo do inferno. E quando a gente ouviu a mensagem que Jesus pagou por nós aquilo que nós não tínhamos condições de pagar, nós aceitamos então o sacrifício. Nós estamos submetendo ao seu senhorio. Nós estamos dizendo: eu me converto ao Senhor, e a partir de hoje não pertenço a mim mesmo. A partir de hoje eu serei o teu servo. Um dia nós tomamos uma decisão em ser servo de Deus. E como servo não pode fazer o que quer, tem que fazer o que o Senhor quer. Então é necessário nós estarmos, irmãos, sempre examinando a Bíblia, porque tudo quanto nosso Senhor quer que nós façamos, Ele deixou escrito para nós não corrermos o risco de errar, ou de dizer naquele dia: eu não sabia. Eu não sabia que era assim. A vontade dele para a nossa vida está aqui dentro. Aqui existem os mandamentos,
o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. E como servo, já que nós não pertencemos a nós mesmos, pertencemos a Ele, porque nós entregamos a nossa vida para Ele, ela não nos pertence mais. Tem pessoas que dizem: eu faço da minha vida o que eu quero. Pode fazer sim, mas um crente não deve pensar assim. Alguém que diz ser servo de Deus, já entregou a vida para Deus, ela não pode dizer que ela faz da vida dela o que ela quer, porque a vida não pertence a ela mais, ela entregou para Deus. Ela tem que fazer o que o seu Senhor quer que ela faça. E aqueles que não agirem assim, tudo bem, vai chegar um dia em que elas serão julgadas e serão condenadas por nunca ter servido a Deus, nunca ter feito a vontade de Deus, mesmo Deus dando o pão, Deus dando a água, Deus curando enfermidades às vezes, porque Ele é bom para todos. O juízo de Deus não é agora. Tem pessoas, por exemplo, que fazem tudo o que querem fazer, zombam de Deus e blasfemam de Deus, se levantam contra Deus e faz tudo o que elas querem, por quê? E nada acontece com elas. E tem pessoas que até ficam pensando, e outros falam: mas por que o fulano faz tudo errado? Fulano faz assim, faz assado, e por que nada? Parece que até o contrário, a gente está procurando fazer as coisas certas, corretas, parece que tem mais problema, mais luta, mais dificuldade do que aquela outra pessoa que não está nem aí com a vida. Irmãos, não é o tempo do juízo aí. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, que vai chegar um dia em que todos serão julgados. Amém? Todos serão julgados. Ainda não, porque Deus é tão bom, irmãos, que as pessoas podem blasfemar dele, podem virar as costas para ele, podem zombar dele, que ele abençoa essas pessoas da mesma forma, para que naquele dia as pessoas não possam dizer: eu não te servi porque o Senhor não foi bom para mim. Sabe por que ele é bom para todos? Para que ninguém naquele dia possa dizer: não, o Senhor não foi bom para mim. Ele é bom para todos, tanto aqueles que servem e aqueles que não servem. Ele ajuda a todos. E quando alguém, irmãos, se tropeça, seja crente ou não crente, quando ele entra numa dificuldade, não é porque Deus está punindo, não é porque Deus ele está vendo um período que ele não pune ninguém. As pessoas às vezes tropeçam por andar em caminhos que Deus disse: não anda por esse caminho. São as pessoas. E muitas das vezes ela joga a culpa em cima de Deus. Por que isso está acontecendo comigo? São consequências de uma escolha que ela fez, que Deus disse: não faça essa escolha, porque o final disso não vai ser bom. E às vezes a pessoa não entendeu que ela não vivia para ela mesma, ela simplesmente foi lá e fez aquilo que ela não deveria fazer. E vai lá e vai acontecer as coisas, ela vai dizer: mas Deus não tem culpa, Ele avisou, Ele orientou, e a pessoa desobedeceu e foi pelo caminho que Deus disse: não anda por esse caminho. São consequências da escolha que cada um faz. Amém? As coisas acontecem aqui, até porque a gente não aleluia, não entende de todas as coisas. Tem coisa que nós pensamos que é boa e não é. É ou não é? Às vezes somos enganados, às vezes fazemos escolhas erradas, porque nós somos enganados e nós não somos Deus para conhecer. Mas Deus, Ele sabe disso também. Quando nós somos enganados, Ele pode ir lá e resolver o problema. Deixa eu sofrer um pouquinho, e depois eu vou resolver o problema, mas vou deixar você sofrer um pouquinho para você saber que você tem que pensar mais para fazer as suas escolhas. Sim ou não? Às vezes nós, de vez em quando, todos nós damos algumas tropeçadas. Todos nós, aleluia, damos algumas tropeçadas. Mas de repente a gente vai ver que a gente não tropeçou porque não é Deus que nos empurrou para tomar tal decisão. Às vezes nós não esperamos em Deus. Eu sempre digo, irmãos, tem pessoas que dizem assim: ela põe algo no coração, e às vezes até vem na igreja, mas elas vêm na igreja para Deus confirmar aquilo que ela já tem no coração. E enquanto
algo não confirmar aquilo que ela já tem no coração, eu acho que Deus não confirmou ainda. Não é assim? Eu estou buscando a confirmação de Deus. Eu estou buscando. E aí, mas ela quer só que a confirmação. Ela não aceita uma outra coisa que não seja a confirmação daquilo que ela já tem. Ela só quer uma confirmação, mas ela já tem aquilo no coração. Não é assim? Quem está compreendendo, diga amém. Nós não podemos ter nada. Nós temos que ir para a presença de Deus vazio. Diga, Senhor, eu quero saber a tua vontade. Mas qual o teu projeto? Eu não tenho um projeto, o projeto é do Senhor. Eu quero que o Senhor me mostre a tua vontade. Que o Senhor me mostre o teu querer. Porque a tua vontade, o teu querer é o melhor para mim. Quem crê que o querer de Deus é o melhor para nós? É o querer dele. É o querer dele. Então não tem como aquele negócio, não é Deus. Deus, você tem tudo preparado. E Deus tem o melhor. Nós encontramos isso lá no livro de Lucas, capítulo 18. O Senhor mostrando-nos o dever de orarmos sempre, não desfalecer na oração. Ele conta uma parábola da viúva que morava numa determinada cidade, que na mesma cidade morava um juiz infiel que não temia Deus e respeitava os homens. E aquela viúva tinha uma causa contra alguém. E por algumas vezes aquela viúva foi até o gabinete daquele juiz pedindo que o juiz fizesse justiça. Ela não queria que o juiz fizesse injustiça, porque ela tinha conhecimento dos seus direitos. Ela sabia se qualquer pessoa justa julgaria sua causa e daria causa ganha para ela. Porque Deus não é Deus injusto. Quem está compreendendo, diga amém? Mesmo nós cristãos, se nós tivermos a causa contra alguém e olhando assim, a pessoa, mesmo não sendo cristã, na justiça, ela tem direito contra nós, Deus não vai, por ele ser justo, ele não vai tirar o direito daquela pessoa, mesmo ela sendo ímpia, e dar a causa ganha para nós, porque nós somos cristãos. Deus seria imparcial, ele não seria justo. É assim, um juiz, por exemplo, para ele, quando ele vai se formar, ele faz um juramento. E o juramento que ele faz é esse que, num tribunal, se ele for julgar uma causa, ainda que esta causa seja contra a sua mãe, pelo menos é o que ele jura. Ainda que seja contra a sua mãe, mas se o adversário tiver o direito, se o direito for do adversário, ele é obrigado a tirar o direito. Direito não é tirar o direito, porque ele não está tirando o direito. Ele tem que dar o direito para aquele que é devido, para o adversário da sua mãe, mesmo sendo a sua mãe. É difícil alguém fazer isso, porque o homem, ele não é um juiz justo, certo? Ele é parcial, mas Deus sendo um justo juiz, é isso que ele conta na palavra de Lucas 18. Ele disse: a mulher, por ela insistir, mesmo o juiz sendo injusto, aceitava peita, aceitava suborno, mesmo ele não sendo justo, pela insistência da mulher, ele disse: eu vou fazer justiça para essa mulher, pelo menos assim ela vai parar de me inquietar, de me incomodar. E ele deu a causa para a mulher. Jesus ali nos mostra o dever de orarmos sempre e não desfalecer na oração. Mas até a oração, até os pedidos que nós fazemos para Deus, precisamos ter um entendimento da palavra para ver se é justo. Nós pedimos para Deus o que estamos pedindo. Estão entendendo? Senhor, eu quero isso, Senhor, me dá isso, Senhor. Mas de repente, se não for uma causa que nós temos realmente direito, nós vamos pedir errado e não vamos receber. Tem uma parte da Bíblia que diz: pede e não recebes, porque pedes mal. Quando é que uma pessoa pede mal? Quando ela pede para gastar o seu próprio deleite. Ela não é justa a oração que ela está fazendo. Amém? Não é justo.
Um certo dia, uma pessoa chegou para mim e falou assim, faz tempo já, ela disse, pastor, eu quero pedir uma oração, e eu tenho um problema aí muito sério, mas eu sei que Deus pode fazer coisas grandes, coisas tremendas, e eu quero que o pastor ora por essa causa. Eu disse, qual é a causa? Aí ela contou a causa. Eu disse, eu não posso fazer esse tipo de oração. Primeiro, eu sei que Deus não vai responder, porque eu ouvi a causa, e a causa dela não era justa. Então Deus, que é um justo juiz, eu ia orar e a coisa ia ser o contrário. Ela ia perder a causa. E ela poderia culpar Deus e dizer, para lá pedir oração, então o pastor não tem fé. Não, eu tenho fé. Primeiro, eu quero saber para que causa eu estou orando. Sabia que nós não podemos orar por qualquer causa? Quem está compreendendo bem? Às vezes, para nós orarmos, precisamos que as pessoas revelem para nós o que está acontecendo. Conta tudo, diz tudo o que está acontecendo, e nós, com o entendimento que temos da palavra de Deus, vamos ver se a causa dela é justa, para nós orarmos a Deus. Porque se a causa for justa, pelo entendimento que nós temos pela palavra, eu disse, não, para lá, Deus, como justo juiz, Ele vai te dar vitória, porque é de direito teu. Então vamos orar, porque o inimigo está querendo roubar a tua bênção, é dela a bênção, mas o diabo está querendo roubar, com suborno, com mentira, com outras coisas. Se é no tocante à justiça, o juiz pode ser um corrupto, e Deus pode inverter a situação. Um bom advogado, por exemplo, ele arruma lá as brechas para, de alguma forma, tirar o direito então nós precisamos às vezes de orar nas causas, em tudo, na verdade, não somente falando das causas judiciais, mas em tudo, de orar. Quem está entendendo, diga bem. Está vendo? Se der para orar, nós precisamos ter cuidado. Aí a pessoa ficou triste, aborrecida, ficou triste, aborrecida, porque eu disse, eu não posso orar por essa causa. Meu Deus, seria uma injustiça se ela ganhasse a causa lá. Alguém que julgava justamente daria a causa para outra pessoa, e não para aquela pessoa que estava pedindo a oração. Estão entendendo, irmãos? Mas tem pessoas que assim elas querem, não é assim, bem assim. Nós precisamos buscar o entendimento. Nós precisamos buscar o entendimento. Então, se nós, aleluia, temos uma dívida com alguém, por exemplo, tem pessoas que dizem, eu estou devendo para alguém, eu vou fazer uma oração para Deus apagar aquela dívida. Eu não creio nesse tipo de milagre, irmãos. Amém? Nós podemos orar para aquela pessoa com qual nós temos a dívida, ela pode nos perdoar. Amém? Olha, eu te perdoo, você não precisa pagar mais nada. Glória a Deus, louvamos a Deus. Deus toca no coração, se eu não tenho condições de Deus, ela pode perdoar. Mas Deus irá tirar o direito daquela pessoa. Se nós devemos, o dever de quem deve é. Por isso que eu estou trabalhando bastante para pagar algumas dívidas. Amém? Você também está trabalhando bastante para pagar dívidas. Quem está trabalhando para pagar dívida? Porque nós, como cristãos, temos que pagar aquilo que nós devemos. Não devemos orar para Deus apagar as dívidas, para Deus tirar o direito dos outros e nos dar o direito. Isso, Deus, irmãos, de caloteiro. Amém? Deus é justo. Deus é justo. Então a gente ouve tanto testemunho, irmãos, que não bate com as escrituras, que não bate com a palavra. Deus tirando o direito de algum e dando para o outro. Não, Deus não faz isso. Deus é justo. Deus é justo. Então, um dia virá o julgamento, onde esse Deus que é bom para todos, Ele julga todas as causas com justiça, certo? Ele vai julgar as pessoas e dizer, olha, você não vai poder dizer que eu fui ruim para você. Mesmo você não me seguindo, mesmo você não me servindo, eu julguei com justiça as causas. Eu te dei aquilo que era direito teu. Eu nunca prejudiquei você. O mesmo sol que nasceu para o meu filho, nasceu para você. A mesma chuva caiu na terra do meu filho, caiu na tua terra. Deus, irmãos, Ele... Então, eu creio nesse evangelho. Quem está compreendendo igualmente?
Eu creio nesse evangelho onde nós somos servos e Ele é o Senhor. E como servo, nós temos, aleluia, um direito. E qual é o nosso direito? Servir a Deus. Servir o Senhor. Diante de toda e qualquer situação. Uma coisa interessante, que eu olho para a vida daqueles irmãos que foram os primeiros discípulos de Jesus, que eles glorificavam a Deus. Eles eram prejudicados, perseguidos, torturados, presos, açoitados. Sabe por que causa? Por servir a Deus. Por servir a Deus. Eles sofriam penalidades por servir a Deus. E quando eles apanhavam, eram presos. Sabe o que eles faziam? Eles se reuniam e faziam oração fervorosa. Sabe que palavra que eles falavam com Deus na oração? Senhor, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo fato do Senhor me achar digno de sofrer por causa do teu nome. Eles oravam agradecendo a Deus por Deus achar eles dignos de sofrer. Por que causa? Por causa do teu nome. Obrigado, Senhor. Por isso que eles eram cheios do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser como Paulo? Mas quem quer sofrer como Paulo sofreu? Ué, olha, eu quero ser como Paulo, só as coisas boas, né? Onde Paulo orava pelo enfermo, o enfermo era curado. Onde Paulo expulsava os demônios tinham que obedecer. Onde Paulo passava, alguém estava com problema em tal lugar, pega o lenço de Paulo. Paulo passava assim, limpava o suor dele com o lenço, leva esse lenço, coloca em cima do enfermo e o problema vai estar resolvido. Eu gostaria de ser como Paulo, mas Paulo pagou um preço. Paulo era obediente. Ele sofria pelo amor de Cristo. Estava ali orando, as costas todas arrebentadas. Ele não dizia: eu estou sendo injustiçado. Senhor, eu te sirvo, eu te adoro, estou fazendo a tua vontade, tenho ido para todos os lugares fazendo a tua obra, e o Senhor permite tal situação. Por que o Senhor deixou o inimigo, o adversário, aquele que é contra o Senhor, me pegar, me açoitar, me colocar na prisão? Parece que eu sou tão indefeso, parece que o Senhor nem está comigo. Por que o Senhor não me livrou? Não, ele estava com as costas todas marcadas, ele e o irmão Silas, todo arrebentado na cadeia. E eles não estavam desanimados, não. Quem está compreendendo, diga amém. Quer uma luta maior que essa, irmãos? Quer uma luta maior que essa? E eles estavam lá orando. Eu creio que no momento sentiram, minhas costas, Silas, olha o que ele fez comigo aqui, todo torturado, aquela dor. Ele disse: Silas, a Bíblia diz, Silas, quem está triste deve orar. A Bíblia não diz isso? Quem está triste, ore. Quem está alegre, canta louvores. Não, Silas, então se para nós alegrar, para nós alegrar, vamos orar. E começaram a orar. De repente, foram cheios do Espírito Santo, mesmo com as costas toda marcada, todo arrebentado, sentindo, a dor foi embora. Eles esqueceram que estava todo arrebentado, estavam sentindo dor, porque assim, você pode estar sentindo uma dor. Você pode estar com problema, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você esquece de tudo. É assim ou não é? Você não vê nada. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não teme nada. E eles então se encheram do Espírito Santo, se alegraram e disseram: agora nós podemos até cantar, rapaz. As dores já foi embora, o problema já foi embora, vamos cantar. E eles começaram a cantar o hino de louvor a Deus. E isto não era cedo, não. Era perto da... Poxa vida, eu estou todo arrebentado, cansado, esse culto não termina logo, tenho que ir embora para me descansar, dar um jeito de passar um remédio nessas feridas. Não, é a diferença. É a diferença. Cheio do Espírito Santo. Ele disse que nada, nós vamos fazer uma vigília nesta cadeia. E amanhã, se eu prendido ele para executar no dia seguinte, eles não estavam nem aí. Disse: nossa vida está na mão de Deus. Se Deus permitir, ela
Deus vai nos matar. Mas se Deus não permitir, Ele não vai nos matar, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. E não é que Deus não vai permitir, não. Eu vou fazer uma coisa nova aqui nesta noite. Era perto da meia-noite, não era meia-noite, então não era ainda madrugada, né? Vou fazer uma coisa nova aqui. De repente Deus mandou um terremoto. Do nada. Estava tudo normal. Deus manda um terremoto, abalou as estruturas daquela cadeia, a ponto das portas se abrirem. E abre então as portas. Os soldados que estavam ali com a ordem não dormem. Guarda, fica atentos, porque esses prisioneiros não podem fugir. Amanhã nós vamos pegá-los e vamos executá-los para servir de exemplo para os demais. Os guardas tinham essa ordem, e a lei naquele tempo era uma lei muito dura. Se não cumprisse, eles pagavam com a própria vida. Os guardas, quando viram que a cadeia abriu-se as portas, eles pensaram que Paulo e Silas tinham fugido. E se eles tivessem fugido pela ordem que eles tinham recebido, eles estariam mortos. Eles já pegaram a espada, antes que nos mata, vamos nos matar. Quando eles iam se suicidar, Paulo disse, não faça tal coisa, porque estamos todos aqui. Glória a Deus, glória a teu nome. Irmãos, o que é isso, meu Deus? O que é isso? Nós estamos bem longe. Vamos lá. Quem quer ser bom, Paulo? Nós estamos todos aqui. Imagine se fosse qualquer um de nós, uma pessoa que tivesse, oh, meu Deus, está reclamando, quando a porta abriu, eu queria, eu vou sair correndo. Deus abriu a porta, antes que ela feche, eu vou a perna para quem te quero. Ele disse, não, nossa vida está no nome de Deus, abrindo ou não abrindo, nós estamos aqui. Eles só vão fazer alguma coisa conosco se Deus permitir. Se Deus não permitir, Deus está sob o comando. E os soldados vendo tudo aquilo, disseram, parece, só que não é normal não. Os gente dessa terra, realmente não era da terra, eles eram cidadãos dos céus. Que nós não somos da terra também. Sim ou não? Quem é cidadão do céu? A Bíblia diz que nós somos embaixadores. Nós somos peregrinos aqui. Nós estamos aqui para cumprir um trabalho, para fazer um trabalho. Quem tu deu fazer para ser salvo? E Paulo e Silas, então cheios do Espírito Santo, diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, Paulo então sai com o carcereiro, foi na casa do carcereiro, pegou os demais da família, encontraram um lugar que tinha água e batizou eles e voltou para a cadeia. Para que eles não sofressem dano. Disse, não, fica tranquilo, não vou prejudicar vocês não vão morrer não, vão ficar aqui. Amém? Todos digam amém. Todos digam aleluia. Aí, Paulo conta a história para o carcereiro, e aí eles ficaram sabendo que Paulo era um cidadão romano, porque Paulo tinha duas nacionalidades. Ele era judeu e também romano. Ele tinha duas cidadanias. Agora os irmãos vejam bem, louvado seja o nome do Senhor, que ele volta para a cadeia, e quando ficaram sabendo que ele era romano, então os principais mandaram dizer para ele que ele poderia ir embora. Disse, ó, vai, solta ele, deixa ele ir embora, porque nós não temos problema. Porque açoitar um cidadão romano naquele tempo era complicado. Estão entendendo? Não, pera lá, o que nós fizemos? O camarada é romano, então manda ele embora, que nós não temos problema com Roma, com César. E disseram para Paulo, ó, lá o capitão liberou vocês podem ir embora, está tudo certo. Ele disse, não, ele nos prendeu, nos colocou aqui, que eles venham aqui. Eu não estou preocupado, sai correndo. Nós não somos medrosos, não. Nós estamos aqui, nós estamos na mão de Deus, eu não tenho medo, não. Deus está acima de tudo.
as minhas costas marcadas porque Deus permitiu. Nos prendeu porque Deus permitiu. E Deus provou isso, abrir minha cabeça. Nós queremos sair, nós sairíamos. Mas nós estamos aqui. Quem tem a vida na mão de Deus aí, irmãos? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Se Deus está na direção, irmão, Deus ele faz qualquer coisa. Olha, essa semana nós vamos entrar. Vai ser a semana do jejum das causas impossíveis. Quem crê nas causas impossíveis? Quem crê nesse Deus que fez tudo do nada? Um Deus que fez tudo do nada. As coisas não existiam, ele falava e elas passavam a existir. Será que ele não tem poder para acertar as coisas que já existem, que ele fez? Se do nada ele fez tudo, o que está faltando, irmãos? Confiança, fé. Mas, além desta fé, nós precisamos seguir alguns mandamentos, alguns ensinamentos, porque nós estamos numa batalha espiritual, nós estamos numa guerra espiritual. Estão entendendo? Tem pessoas, irmãos, que elas têm o direito, Jesus já garantiu o direito delas no Calvário. Então, de direito, é um direito dela, só que o inimigo está agindo para impedir que ela receba aquilo que ela tem de direito. Estou falando de justiça. E Deus, Ele quer que nós façamos parte deste projeto. Estão entendendo? Agora, Ele ensinou o que nós devemos fazer. Por exemplo, um certo dia, um jovem lunático, que aparentemente era uma enfermidade para os médicos, ele tinha um problema terrível de epilepsia. Mas quando nós lemos o texto de Mateus 17, né, nós observamos que o que estava na vida daquele jovem era um demônio. Mas aparentemente não era. Os irmãos sabiam que 87% dos problemas de enfermidades na vida das pessoas é espiritual? Tem enfermidade que não é espiritual, é para os médicos. Mas tem a maioria dos problemas e enfermidades, ela é espiritual. E muitas das vezes a pessoa vai aos médicos inteligentes, porque a ciência que Deus, e Deus deu ciência para eles através da medicina, né, resolver o problema das pessoas, mas às vezes eles não conseguem, com toda a instrução que eles têm, porque é espiritual. E tem pessoas que morrem e eles dão um diagnóstico, eles dão um laudo lá falso, faz qualquer coisa lá, morreu disso, nada. Às vezes eles arriscaram fazer uma cirurgia, alguma coisa lá, e acabou matando a pessoa, por não encontrar a causa, não encontrar o problema. Elas arriscaram, principalmente o pobre, que não tem condições de depois pegar um médico particular para fazer um outro laudo. Ricos, às vezes acontece isso, a pessoa não aceitar aquele laudo e paga um médico particular, e o médico faz um laudo e vai constatar que a enfermidade com a qual a pessoa morreu não era aquela. E às vezes nem eles acham também, mas não era aquela que estava no laudo. Por quê? Era um problema espiritual, mas eles tinham que colocar alguma coisa no laudo. Mexeu no corpo da pessoa. Tem pessoas que vai boa para o hospital e voltam no caixão, do nada. Sim ou não? Porque nós estamos numa guerra espiritual, nós estamos numa batalha espiritual, e a gente precisa entender que a Bíblia fala sobre isso, e é o que a Bíblia fala, é Deus falando que existe esse mundo espiritual. E aquele cidadão, então, com aquele problema, pega o jovem e leva para os discípulos, e os discípulos lutaram e não conseguiram resolver o problema daquele pai, daquele jovem, porque o pai estava sofrendo, a família estava sofrendo. Segundo o relato do pai, quando dava aquele problema no seu filho, aonde ele estava, ele caía, às vezes na água, correndo o risco de morrer afogado,
e às vezes no fogo, correndo o risco de morrer queimado. E ele disse: eu trouxe para os seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Ele pensou que simplesmente uma cura. Tenha compaixão de mim. E Jesus disse o quê? Ó geração incrédula e perversa, até quando sofrereis? Até quando eu estarei com vocês? Então Jesus está dizendo o seguinte: enquanto eu estou aqui, você não resolve, traz até mim, eu resolvo. Mas um dia eu vou partir, vocês vão ter que fazer alguma coisa, porque os problemas vão continuar. Estão entendendo, irmãos? Como a gente tem que se preparar para entrar nesse mundo espiritual? Traz-me aqui o menino. Levaram o jovem para ele. E Jesus faz o quê? Jesus olha e não disse assim: sai enfermidade desse corpo, sai mal desse corpo. Não, Jesus fez o quê? Ele expulsou o demônio. Sai Satanás desse corpo. E o diabo sai do corpo, e o menino ficou são. Por quê? Aquele problema dele era um problema espiritual. Não adiantava médico. Não adiantava levar para médico. O médico ia dar tratamento, ia passar uma receita. E tem pessoas assim, os caras estão ficando pior. Quanto mais toma remédio, mais piora. E às vezes quando vai só larga esse remédio está te matando, está te destruindo. Aí você vai em outro médico, o médico diz: para essa receita, você está tomando o quê? Vai dizer: não tem nada a ver com o que você tem. Suspende todo aquele medicamento, porque aquele medicamento, em vez de melhorar, está piorando. Não é assim? Estou entendendo, não? Por quê? Às vezes o problema não é para médico, o problema é para o médico dos médicos, o Senhor Jesus. É algo espiritual. É algo espiritual. Era o caso daquele menino. Jesus expulsa o demônio. O demônio saiu e o menino saiu. Uma outra oportunidade, a Bíblia fala de um jovem também que era mudo e surdo. Mudo e surdo. Podia levar para os médicos, podia fazer tratamento, podia gastar tudo que eles tinham, que não ia resolver o problema também do jovem, porque o problema também era espiritual. E nós vamos entrar nesse mundo espiritual. Nós vamos exatamente entrar nesse mundo espiritual que não entra por outro caminho, senão o caminho da oração e o jejum. Foi o que Jesus disse quando seus discípulos disseram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Porque eles lutaram e não conseguiram. Aí o Pai leva até Jesus. Jesus diz: por causa da vossa pouca fé. Mas esta caça de demônios não se expulsa, senão pela força da oração e do jejum. Por quê, irmãos? Aleluia. Por quê? Uma pessoa, aleluias, uma pessoa, por exemplo, que não ora, que não jejuma, pode ser, não estou falando que todos os casos é o mesmo, mas pode ser que o que ela está passando, o problema que ela tem, pode ser que seja esse tipo, o mesmo tipo de demônio que Jesus disse que não se expulsa, senão pela força da oração e do jejum. Ou seja, se ela não orar e não jejumar, o problema vai continuar. Sabe por que Satanás luta contra os crentes? Para os crentes não orar e não jejuar. E às vezes demônios que lutam contra os crentes, exatamente esses demônios que sabe, se esse crente orar e jejuar, ele vai ter que sair da vida dele, ou da vida dela. Aí ele faz o quê? Ele coloca o cansaço, ele coloca o desânimo,
ele tira a fé da pessoa, ele tira o tempo da pessoa. A pessoa tem tempo para tudo, mas não para orar, não para buscar a Deus, não para dedicar a sua vida a Deus. Ele diz: é isso mesmo que eu quero, eu vou continuar te escravizando, eu vou continuar te... E essa pessoa vai levantar, vai blasfemar contra Deus, vai falar coisas que podem condenar a alma dela. É o que ele quer. Sabe o que nós orientamos aqui? Muitas sectas da oração vão ter que lutar, tem que batalhar, e vão ter que se esforçar. O diabo não quer mesmo que nenhum crente ora. Não é uma luta quando nós chamamos para a oração? Pode ver, as igrejas estão trocando oração por movimentos. As pessoas vão fazer alguma coisa para alegrar, está com uma pessoa que está sofrendo. A realidade não é aquela, parece até um circo onde o palhaço faz todo mundo se alegrar e ele mesmo está triste. É uma coisa, é um analgésico, é algo de momento, algo que vem ali naquele momento e a pessoa sai dali: não, porque Deus vai fazer, Deus não vai fazer nada. Se não fizer o que ele diz que tem que fazer para expulsar esse tipo de demônio, não vai funcionar. Os irmãos estão entendendo? Então não adianta a gente falar algo quando a Bíblia está falando outra coisa. Então Jesus diz que tipo de demônio não se expulsa por nada, só através da oração e do jejum. E se não orar, não jejuar, os demônios vão prevalecer, a pessoa vai sofrer até morrer, e corre o risco de ir para o inferno ainda, porque o sofrimento às vezes faz com que as pessoas abrem a boca e começam a murmurar. E o povo de Israel ficaram no deserto, não entraram na terra prometida, exatamente. Um do mal foi murmurar. Sim ou não? Não é triste uma pessoa murmurando? Tem coisa, irmãos, que Jesus, eu faço, tem um meu ouvido, tem pessoas que ficam: meu Deus, mas que eu para com isso? Vamos buscar Deus, vamos servir a Deus, vamos falar com aquele que pode, irmãos. Jesus resolve os nossos problemas. Mas o diabo luta para não deixar. O diabo sabe, se esse cidadão, se essa cidadã fazer o que o Deus dele mandou, Deus vela não pela nossa palavra, Ele vela pela palavra dele. E se nós orarmos, jejuarmos, esse tipo de demônio que só expulsa através da oração do jejum vai embora. E quando foi embora, veio a vitória. Essa semana vamos começar o propósito da oração de jejum. 40 dias de oração de jejum. Ai, pastor, é muito. Amém? Vou estar colocando o grupo lá. 40 dias de oração de jejum. Ah, pastor, não tem que orar 40 dias. Fica tranquilo, você não vai precisar de orar todo dia. Igreja é o corpo. A Bíblia diz que em Cristo nós somos um. Então nós vamos fazer uma 40 dias de oração e jejum conjunta. Mas é importante as pessoas que entendem a necessidade de orarmos e jejuarmos, que realmente Jesus foi verdadeiro no que ele falou, que participe. Participe. Como vai funcionar? Um dia de cada irmão vai ser 24 horas. Alguém começa das 6 horas até as 6 horas da tarde. Outro pega das 6 horas da tarde até as 6 horas da manhã. Mas pode repetir também. Alguém que queira jejuar mais, fazer umas propostas de jejum, pode fazer junto com o outro também. Mas assim, sucessivamente, no outro dia, outro vai pegar das 6 e ir direto. Antes de um terminar, entregar o jejum, o outro já entrou. Para que nós somos um em Cristo. Isso vai ser um benefício para a igreja, para o povo de Deus, para aqueles irmãos que estão precisando de um milagre de Deus. As pessoas que chegam até você, pedem a sua oração, e muitas das vezes elas nem fazem parte do corpo de Cristo, às vezes elas nem tiram a vida delas para com Deus, e elas estão sofrendo, elas precisam de uma libertação. Às vezes é pessoas que você evangeliza, às vezes é pessoa para quem você já tem falado de Deus, mas o inimigo está agindo na vida dessas pessoas. Então, como igreja, vamos colocar tudo diante de Deus. Estou entendendo? Ah, pastor, ora por mim. Não, é importante que todos participem. Todos participem. Ah, eu não consigo fazer um jejum o dia inteiro. Você consegue fazer até meio-dia? Faça até meio-dia. Irmãos, o crente que não
ora e jejuma, ele não pode entrar no céu. Sabe por quê ele não pode entrar no céu? Ele não tem vontade de falar com Deus, porque a oração é uma conversa que nós temos com Deus. E uma pessoa que não quer falar com Deus, como é que ela vai para o céu, que ela vai ter que estar falando com Deus de eternidade a eternidade? Ela não gosta de Deus, ela não sente prazer de estar na presença de Deus, ela não sente prazer de estar envolvida com Deus. Como é que ela vai ter? Deus vai querer problema, irmãos, lá no céu? Não, ele já está resolvendo os problemas dos céus, porque o primeiro problema aconteceu lá. Então ele só vou resolver, vou mandar vocês para um deserto, aonde vocês vão ter que passar no teste, e lá eu vou ver quem me ama e quem não. Não é o que aconteceu lá no deserto, onde eles mandaram o povo de Israel? A Bíblia não diz o porquê que Deus levou eles para aquele caminho, para saber o que estava no coração deles, para que quando eles entrassem na terra, eles não pudessem gloriar contra Deus e dizer: as nossas forças nos colocaram aqui. Deserto é o lugar que Deus prova o coração do crente, para ver o que nós temos no coração. Ele provou Jó passou no teste. Depois da prova, Jó foi o homem mais rico, mais bem sucedido da região. Ele passou no teste, mas ele já passou a prova dele. Agora você tem que passar a tua, eu tenho que passar a minha, nós temos que passar a nossa prova. Mas tem pessoas aqui que já estão quase atravessando o deserto. É só atravessar o Jordão, ter a última batalha e tomar posse da cidade que o Senhor prometeu para nós. Às vezes já está chegando. Era como o povo de Israel, já estava chegando, estava atravessando o Jordão, e a última luta, que nem eles iam lutar, Deus ia lutar como lutou por aqueles que entraram lá, derrubou os muros de Jericó, e entregou o povo na mão deles, e estava para vencer. Muitos murmuraram, reclamaram, e Deus disse: pois vocês não vão entrar na terra, mas vossos filhos vão entrar, mas vocês não vão entrar. Somente 2, Josué e Caleb, porque neles houve outro espírito. Então veja bem, às vezes a pessoa está tão pertinho, está chegando já, a negócio já está para acontecer, a pessoa toma a mesma decisão, faz o mesmo que aqueles fizeram, e por eles fazerem, eles não entraram para tomar posse da bênção. Então, oração, jejum, começar nessa semana. Nós vamos então colocar lá no grupo, e cada pessoa vai escolher um dia para fazer esse jejum. Pode ser das 6 ou até o meio-dia, só posso ter o meio-dia. Não pode quebrar. Não pode quebrar. Melhor não prometer do que prometer e não fazer. Porque não está prometendo para mim, está prometendo para Deus. Tem pessoas que vai estar precisando da tua oração, do teu jejum. Não está orando para Deus libertar, inclusive, este bairro. Aqui nesse bairro tem muitas pessoas oprimidas. Nesse bairro tem muitas pessoas, irmãos, que estão sendo dominadas pelo inimigo, por Satanás. O diabo está se andando nesse bairro. E no nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos levantar contra esses demônios que estão agindo contra os moradores desse bairro, para que as pessoas possam ter livramento de Deus, para que as pessoas possam ser abençoadas por Deus, para que as correntes sejam quebradas, e essas pessoas entendam que existe um Deus, e elas possam chegar diante desse Deus com temor e tremor, para servir a Deus, como nós devemos servir. Quem está compreendendo, digo amém. Nós queremos ensinar isso para o povo, servir a Deus. Não vou servir a Deus porque Deus faz. Não é isso, nós somos servos de Deus, procurar obedecer a Deus, andar na obediência ao Senhor. Se faz isso, irmão, as coisas funcionam. Então não adianta nós prometemos algo quando a pessoa não está fazendo o que Deus quer que elas façam. Aí não vai acontecer, a pessoa vai viver de uma mentira, de uma promessa que não vai cumprir. Por algum tempo ela vai entusiasmada, quando vê que não cumpriu, ela vai até duvidar de Deus, quando Deus não falou nada. Deus está falando para mim que aqui tem uma pessoa assim, aqui tem, é uma mentiraiada que está por aí, que Deus tenha misericórdia. Amém? Não é assim? Deus está me falando isso, Deus está me falando, Deus está me falando, Deus fala tanta coisa e não diz que a pessoa tem que mudar de vida. Então a gente fica assim, vendo essas pessoas, mas que simplesmente brincam com o sentimento das pessoas, alimentam a esperança, e as pessoas ficam aquela esperança, vai ter um tempo, mas sempre está acontecendo, para ser os mesmos. Já perceberam isso? Para ser os mesmos. Deus está me falando aqui, Deus
dia tem uma revelação para ela. Não é assim? Mas que poço de problema é esse que uma pessoa fica 10 anos lá, todo dia recebe revelação e está lá, e nada muda, e a pessoa está enganada por espírito de engano, porque a pessoa parece como se libertou indo daquilo que acontecia lá no Egito, o espírito da adivinhação. Deus já nos revelou. Quem tem a revelação de Deus? Quem crê na palavra de Deus? A revelação está aqui, ó. Eu não creio nessas mentiraiadas. Aí as pessoas dizem, você não crê? Eu creio nos dons de Deus, nos dons do Espírito Santo. Eu creio nos dons de Deus, não é mentira. E o cristão tem que aprender isso. E tem pessoas que já provaram, já sentiram, já constataram que é uma mentiraiada, mas estão presos por esses demônios. O espírito é o mesmo espírito do Egito. Deus fala conosco. Deus já revela. O que Deus revela para nós? Se vocês andarem na minha presença, se vocês obedecerem os meus mandamentos, não é uma revelação de Deus? Se vocês fizerem a minha vontade, não é assim? Não é assim que Deus já não revela pela palavra? Vocês vão pedir tudo que vocês pedirem, lógico, tudo também, a palavra já revela, tudo dentro da vontade dele. E eu vou fazer. Não está revelado aqui? Está ou não está? Então, quando nós lemos a Bíblia, eu estou trazendo uma revelação de Deus para a pessoa. Eu estou trazendo uma revelação da palavra de Deus para a pessoa. Se andar, quem andar, se você crer, se você andar na minha presença, fazer a minha vontade, você vai pedir e eu vou responder. A revelação de Deus é assim: os vossos pecados é que faz divisão entre vós e o vosso Deus. Impede que o vosso Deus ouça as suas orações. É uma revelação. Então, se uma pessoa está mergulhada no pecado, o que ela tem que fazer? Eu tenho que consertar minha vida com Deus para que não haja impedimento nas minhas orações. E eu conserto minha vida com Deus, eu oro a Deus, Deus ouve minha oração e vai resolver os problemas. É uma revelação de Deus, a Bíblia é a revelação. Mas o povo não quer mais a Bíblia, o povo quer mentira, o povo quer adivinhador. Sempre foi assim. O povo de Israel era enganado também pelos falsos. E os verdadeiros chegam lá e dizem: se vocês obedecerem a Deus, for fiel ao Senhor, vocês podem ficar na terra, Deus vai livrar vocês, não precisa ir para o Egito. E ele disse: não, para lá, nós vamos descer para o Egito, porque tinha alguém dizendo assim, diz o Senhor, vai para lá. Não, Deus disse: obedeça a minha palavra, e eu vou lutar por vocês, vou batalhar por vocês. O mal que vocês estão pensando que vai vir, eu vou desviar o inimigo, eu vou fazer alguma coisa. Eu só fico pensando, por que, meu Deus, que um demônio para impedir as pessoas de obedecer a Deus, um demônio, irmãos, que quer impedir a gente de obedecer o nosso Senhor, obedecer a Deus, andar de conformidade com a palavra dele. Aí a pessoa vai sofrer, como todos Israel sofria por falta de obediência. A Bíblia não é revelação. Nos coloca aí em nome de Jesus. Nós temos visitantes também, ou seja, nós temos aniversariantes também. Uma simplicidade de aniversário. Foi ontem, né? Foi ontem. Mas ontem teve o culto. Nós vamos chamar aqui na frente uma Cida. Vem aqui aproveitar a igreja para nós fazermos uma oração. Aleluia por ela. Terça-feira foi para a irmã Sandra. A irmã Sandra veio aqui na frente também. Nós estamos esperando para orar para ela na quarta-feira. E ela deu o bolo em nós na quarta-feira. Ela deu o bolo nós na quarta-feira, nós fizemos um banquete, falamos: vamos comemorar, cantar o parabéns, comer o bolo aqui na quarta-feira, isso nós fazemos aqui para os irmãos que não sabem. Na quarta-feira nós temos estudo bíblico aqui, mas é diferente, fazemos o estudo, depois do estudo nós temos aqui um como se bebe, né? Todas as quarta-feiras, uma confraternização dos irmãos aqui. Aí falamos: vamos fazer, comemorar lá, fazer o cantar o parabéns, comer o bolo e aproveitar para o aniversário da irmã Sandra. A irmã Sandra não veio. Aí nós tivemos que comer todo o bolo sozinho. Levanta as mãos para cá, irmãos, aleluia. Vamos fazer uma oração pela irmã Sandra, pela irmã Cida, aleluia, que são vasos de Deus, pessoas que têm colocado a mão no arado, que têm nos ajudado muito nesta obra, né? Louvado seja o nome de Jesus, para que Deus possa dar a recompensa para elas, para que Deus possa dar o presente que elas precisam, que elas têm buscado, o Senhor, que está dentro da vontade de Deus. Que Deus possa fazer isso em nome de Jesus. Pai, como igreja, Deus, nós oramos
pelas suas filhas, Senhor. Elas, Deus, que completaram, Senhor, nessa semana, a irmã Cida, Senhor, no dia de ontem, e a irmã Sandra, Senhor, na terça-feira, dentro dessa semana, mais um ano de vida, mais uma flor que elas colheram no jardim da existência. E o Senhor Deus tem as bênçãos. Eu sei que o Senhor já tem abençoado a vida delas. Eu sei que o Senhor já tem guardado a vida delas. Eu sei que o Senhor tem estido com elas, Senhor, num momento bom, porque se o Senhor não tivesse estado com elas no momento mais difícil da vida delas, elas não estariam aqui. Se elas estão aqui porque o Senhor sempre esteve presente quando elas passavam pelas águas, pelo fogo, o Senhor esteve presente. E nós pedimos que o Senhor Deus continue com elas, Senhor, continue abençoando a vida delas. E nessa semana, Senhor, que elas completaram mais um ano de vida, dê um presente especial, e que esse presente seja perceptivo, Senhor, que elas possam perceber a bênção do Senhor, a mão do Senhor, a vitória do Senhor, ó Deus, a resposta que elas precisam e necessitam para aquilo que elas têm apresentado diante de Ti. Deste presente, Pai, como igreja nós oramos, é o desejo do nosso coração, e mais ainda do Senhor, que é o Pai, que ama os filhos, e sente prazer em estar abençoando os seus filhos. Em nome de Jesus, nós oramos, pedimos esta bênção para elas, para a Tua glória e o Teu louvor, que assim seja, Pai. Amém. E amém, Senhor Jesus. Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viu Jesus na vida, irmã Cida? Viu Jesus na vida, irmã Sandra? Viu Jesus em nossas vidas? Então como é que é? Jesus em nossas vidas, Jesus na vida dela. Nada de pique-pique, né? Isso aí é uma coisa mal, tá? Negócio de pique-pique. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe cada um dos irmãos, em seu santo e maravilhoso nome. Deus abençoe mesmo em nome de Jesus. Não está já encerrando. Os irmãos que queiram fazer a sua contribuição, aleluias, a irmã Sandra vai passar aí com a sal. Se você tem, nós já estamos encerrando o culto. Eu não tenho oferta, fica tranquilo que Deus vai te abençoar da mesma forma, amém? Deus vai te abençoar da mesma forma. Se você tem, você contribui. Se você não tem, aleluia, Deus vai te abençoar da mesma forma, né? Outro que você tem, assim que funciona. Quem está compreendendo, diga amém. Quem quer fazer condição por Pix, está aí um novo modelo, né? Tem um QR Code aí nas costas da cadeira. Os irmãos podem fazer sua contribuição também por QR Code, visto que hoje poucas pessoas têm dinheiro em espécie, né? Mas se você não tem, não tem nenhum problema, Deus vai te abençoar da mesma forma. Vamos estar encerrando o culto em nome de Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela vida mais uma vez do irmão Antônio, da irmã Fátima e da irmã Lara, que já é a segunda vez, certamente ela gostou, né, irmã Lara? Gostou, irmã Lara? Gostou? Gostou? Que bênção, né? Porque ela voltou porque gostou, né? Trata bem as pessoas que vêm na igreja, irmãos, para que elas possam estar voltando, amém? Deus abençoe. Vamos então encerrar no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que esteja em cada coração, desde agora e para todos sempre. Quem crê, digam amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, seja com todos. Amém. Palmas em forte para Jesus. Deus abençoe a vida de cada irmão, em seu santo nome.